O Super El Niño foi confirmado e muita gente deve estar se perguntando o que pode fazer. Na verdade, eu entendo essa sensação de urgência, impotência e, em certo nível, descrença, porque sempre que falamos sobre desastres naturais, mudanças climáticas, eventos extremos, a gente tem a impressão que o problema é tão grande que não tem o que fazer. E, honestamente, individualmente, a única coisa que a gente pode fazer a partir de agora é tentar se proteger, porque tentar resolver a questão climática agora é função de governos e empresas, porque nós já chegamos ao ponto de não retorno, ou seja, daqui para frente a gente tem que se adaptar e se tornar resiliente. Mas o foco desse vídeo é te falar o que você pode fazer em nível individual, não apenas em curto prazo, mas em médio e longo prazo. E como geocientista que trabalha com clima e sustentabilidade há 20 anos, eu quero deixar aqui 3 conselhos primordiais para você. O primeiro deles é: não ignore o risco. Apesar da gente morar num país onde nós não somos acostumados a grandes catástrofes como terremotos e tornados, nesses países onde esses eventos acontecem com frequência, as pessoas já sabem como lidar com eles para se proteger. Mas no Brasil a gente não tem essa cultura, a gente precisa falar honestamente. E por isso muitas pessoas resolvem ignorar o risco, mas isso não é legal, isso não é inteligente de fazer. A gente precisa aceitar e assumir o risco para, a partir desse entendimento, tomar algumas medidas. Então, quando a gente aceita e assume o risco, a gente entende também que, individualmente, nós não seremos capazes de resolver essa situação. Então, a gente tem que colocar um olhar sobre quem tem a responsabilidade sobre isso. Ou seja, hoje, grande parte das soluções ou mitigações ou adaptações depende de parcerias globais, depende de governos, dessas instâncias que aparentemente estão distantes de nós, mas que a gente vai ver que somos nós que colocamos essas pessoas nesses lugares. Mas esse é o terceiro conselho, e não significa que a gente deve cruzar os braços, né? Então, reforçando o primeiro conselho é: assuma e admita, não ignore o risco. E aí eu vou para o segundo conselho, que é: não ignore a ciência. Se meteorologistas, geógrafos e profissionais de sustentabilidade e ambientais estão falando, estão se comunicando, estão informando, não é alarmismo. Não ache, não minimize. É muito mais inteligente você acreditar na ciência, acreditar nos cientistas para poder se preparar. E aqui esse conselho vai não apenas em nível individual, mas também um conselho para prefeituras, por exemplo. Então, acreditar nos cientistas é: sei que vai acontecer o evento e preciso me preparar para esse evento. E essa preparação depende de um cenário. Esses cenários são as cidades. E aqui eu quero mostrar uma sequência de mapas para vocês terem uma dimensão de que o problema não é exatamente o clima, mas como nossas cidades foram projetadas e planejadas se distanciando da natureza, porque a grande infraestrutura que controlaria o clima, que nos protegeria, seria a natureza. Mas as nossas cidades estão perdendo cada vez mais natureza. Nessa sequência de mapas que foi feita para o Plano Fortaleza 2040, por mim, em parceria com o urbanista Fausto Nilo, a gente vê a ocupação da cidade acontecendo ao longo dos anos, da cidade de Fortaleza. De modo que no primeiro mapa você vê a cidade como se não tivesse nenhuma edificação, e na medida em que esse mapa vai escurecendo, significa substituição do solo por asfalto, aterramento de lagoas, canalização de rios e, principalmente, retirada de vegetação substituídas por edificações. Então, quando a gente tem a oportunidade de ter essa visão territorial sobre o mapa, a gente consegue ter a dimensão do porquê que o risco, de fato, existe. Não é uma questão de ter muita chuva. A cidade hoje, do jeito que está, e aqui eu estou falando especificamente de Fortaleza, mas esse cenário certamente aconteceu em 99% das cidades do Brasil e até do mundo, onde houve uma substituição da natureza sem qualquer controle ou sem compreender as funções ecológicas e os serviços ecossistêmicos dessa natureza. Então, hoje a gente está pagando esse preço. É tanto que algumas soluções no mundo são exatamente de regenerar, renaturalizar, porque, na verdade, esse é o único caminho que a gente tem a partir de agora. Então, essa visão territorial nos dá essa dimensão. E quando você coloca a divisão por bairros, você entende ainda mais claramente quais são as áreas em maior vulnerabilidade. No caso de Fortaleza, por exemplo, nós não temos grandes áreas de deslizamento, porque nossa cidade é muito plana, mas isso não quer dizer que não haja um risco enorme de avanço do mar, por exemplo, de intrusão marinha, que é o avanço do mar pelo subsolo. Aqui no canal a gente vai falar as coisas um pouco mais tecnicamente mesmo, eventualmente, e principalmente alagamento, que afeta especialmente aqueles bairros que estão muito próximos de rios ou de lagoas, ou mesmo de lagoas que foram aterradas, que o lençol freático ele é muito raso, então acaba que essa água vai se acumular de alguma maneira. E assim, eu sempre falo isso, não é porque passou asfalto e aterrou um rio que ali vai deixar de ser um rio estruturalmente falando, no contexto da bacia hidrográfica. Então, é isso que é ignorado nos planejamentos.
Parece que aquele território sempre foi daquela maneira, mas um bom planejamento, ele precisa verificar como é esse território originalmente, para entender como a natureza se comporta, a dinâmica dessa natureza e como as intervenções alteraram essa dinâmica. E aí eu pergunto, é responsabilidade sua individualmente? Não é. É responsabilidade dos governantes, de ter boas equipes, de contratar bons consultores e fazer aquilo que agora vai ser o meu terceiro conselho, que você pode fazer individualmente. Cobre dos governantes locais da sua cidade 2 planos, ou um plano que unifique esses 2 aspectos. Um é o plano de adaptação e resiliência. É preciso fazer um estudo do território, um mapeamento de como funciona a natureza na sua cidade, para que possam se preparar para os eventos extremos, seja extremo calor, seja grandes chuvas, sejam grandes secas, seja avanço do mar, quando for o caso. É preciso que o gestor tenha noção, dimensão de que isso pode ocorrer a qualquer momento e a cidade precisa estar preparada. E o segundo é o plano de contingência, que é feito para quando não dá tempo, se preparar, se adaptar, se proteger, mas que é preciso dizer, informar a população quais são as rotas de fuga, quais são as áreas de abrigo, para onde as pessoas devem ir, sistemas de alarme e monitoramento. Hoje em dia, com o IA, é possível prever chuvas com horas de antecedência, é preciso informar as pessoas, hoje fiquem nas suas casas, não saiam, não vão para o trabalho, é preciso que as empresas também entendam isso, esse cenário. Então, a gente precisa de uma mudança, de uma compreensão e uma visão sistêmica de âmbito social, porque agora é uma questão de sobrevivência. E aqui vale um adendo. A minha intenção aqui não é levantar qualquer bandeira política, até porque eu não considero que qualquer partido até hoje nesse país, qualquer governante, na verdade, priorizou a pauta da sustentabilidade e do clima. A gente vê iniciativas individuais, pontuais, de pessoas que, inclusive, muitas vezes são rechaçadas. Então, o que você precisa fazer individualmente, que tem grande relevância a partir de agora, é escolher, nas eleições, aqueles políticos que têm pauta ambiental e climática de maneira certa, de maneira profunda, de maneira técnica. Também não é só dizer que se preocupa com o clima, porque não existe nenhuma pauta mais relevante nesse momento. Porque, assim como a gente viu com a pandemia, o clima pode acabar com a nossa economia a qualquer momento, inclusive o Super El Niño, ele tem esse potencial. E aí, eu vou fazer aqui outros vídeos onde a gente vai aprofundar, inclusive já aproveito para pedir para você se inscrever, deixar o seu like aqui, para poder engajar e compartilhar esse vídeo com mais pessoas que precisam dessas informações. Então, desde já, reforçando, não ignore o risco, assuma que o risco existe e se prepare. Não ignore a ciência. Nenhum estudioso, pesquisador ou cientista está se manifestando por interesses próprios ou individuais, são interesses coletivos. É uma questão de proteção. Todo cientista, ou a maioria, tem essa ética, essa noção de que é preciso a gente pegar o conhecimento e disponibilizar para as pessoas. E, por último, cobre dos governantes locais e aprenda a votar em governantes que estão preocupados com a vida. E lembre-se, os desastres não começam quando a chuva cai ou quando a seca chega, eles começam anos antes. É preciso aprender a ter essa noção também de não só ficar no imediatismo, mas começar a se preparar para o que está por vir. Então, não espere a próxima tragédia, não espere que ela aconteça na sua cidade para você tomar ações. Essas 3 ações especificamente você já pode começar desde já, este ano, agora mesmo. Eu sou Magda Helena Maia, geocientista, doutora em desenvolvimento e meio ambiente, e se você quiser saber com mais profundidade sobre sustentabilidade, clima, inteligência da natureza e vários outros temas, não esquece de se inscrever aqui no canal e compartilhar. Até o próximo vídeo.